Fala, turma. Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso treinamento SC300. Na aula de hoje, vamos dar continuidade à gestão de identidade usando o Active Directory. Está aqui o nosso ilustríssimo professor Anderson também. Vamos dar continuidade a essa aula de número 2. Na aula de número 1, tivemos a oportunidade de apresentar-lhe alguns conceitos iniciais do Azure AD, mas agora nós vamos entrar nas configurações propriamente ditas. No vídeo anterior, você viu ali sobre criação de usuário, tipos de grupos, permissões, licenciamento. Vamos avançar aqui com a estrutura, né? Com a estrutura do gerenciamento aqui do Azure. Quando a gente fala dessa estrutura, é de extrema importância deixar claro as configurações de roles, custom domain, device registration. Então, nesta aula de número 2, vamos avançar com esse refinamento, bem como, né, toda a estrutura dos laboratórios que já foi bem estruturada ali junto com o nosso amigo antes. Então, o objetivo agora é passar com os slides e você fazer, sim, o seu laboratório prático. Lembrando que você precisa seguir o método. Qual que é o método? Assistir esta videoaula, fazer os laboratórios, fazer os simulados, ler os artigos e fazer um resumo. Siga o método, tudo bem? Então vamos aprender aqui alguns conceitos de Active Directory, tá? Quando eu falo em Active Directory, Azure AD, existem ali alguns recursos de extrema importância que você precisa dominar. O Azure AD é a sua fronteira de autenticação, que vai permitir com que você consiga administrar e gerenciar os objetos que estão dentro deste domínio, dentro desta fronteira chamado tenant, beleza? E ali eu tenho algumas funcionalidades, como Multi-Factor Authentication, Single Sign-On, Conditional Access. Nós vamos ver o refinamento um pouco mais à frente. Mas vocês viram no vídeo anterior, de extrema importância que você volte se você não lembra, existem alguns sabores, licença Basic, P1 e P2, que são os tipos de licenciamento que eu tenho dentro do Azure. O Azure AD, ele é a ferramenta que vai fazer a autenticação de serviços internos e externos. Existem recursos fora do ambiente que precisam acessar o seu ambiente. É o Azure AD, que é o Azure AD é o famoso cara crachá, ele é o porteiro, ele valida se você é você mesmo e ele deixa você entrar ou não dentro da estrutura. Para que você possa administrar o Azure AD, tem algumas formas. Tem o próprio Azure Portal, o Azure Admin Portal, que é o AD Admin Portal, o Admin do 365, né? E o Cloud App Security. Então, essas são as 4 maneiras aí de você administrar o Azure AD, instalar e configurar. O que mais cai na prova, tanto da SC300 quanto da a Z500 e a Z104, são Azure Roles. O que são roles? Roles é uma permissão. Você não pode confundir role com permissão. Permissão é read, write, modificar, full control. Isso é uma permissão. Role são direitos. É o que você pode ou não pode fazer dentro do ambiente. Roles são, o nome já fala, roles, né? São suas funções. O que você pode ou não... Você pode criar funções específicas? Pode, mas você não pode criar um overlap com as funções já pré-existentes dentro de um ambiente Azure. É de extrema importância que você utilize as built-in, né? As roles já pré-definidas no ambiente. Seja você um desenvolvedor, seja você um administrador de rede, seja você de infraestrutura, seja você um DBA. Você precisa sempre dar preferência em utilizar as roles já pré-existentes. Eu tenho roles tanto para a administração e interação com o Office 365, com o CRM, com Dynamics, com aplicações gerais. Então, aqui na própria console, eu tenho a Application Administrator, né? Billing Administrator, Dynamics Administrator, ou seja, o que você precisa? Eu vou atribuir uma função para isso. Não tem. Então eu vou criar, eu crio uma custom role. Eu vou lá e defino uma custom role que é possível também fazer essa criação, ok? Uma vez atribuído e realizado feita essa criação, o que acontece? Nós vamos adicionar um usuário ou um grupo para essa role. Eu vou fazer o assignment. Eu vou adicionar este usuário aqui, no caso Chris Green, né? Aqui, ó, ele é um Application Administrator.
Eu posso assinalar um usuário, um grupo, um Service Principal, um Managed Identity, ou seja, existem várias identidades dentro do Azure, vários objetos, que eu associo esses objetos às roles. E é de extrema importância que você entenda esse conceito. Então, aqui nós estamos na aula de conceitos. Eu tenho o Azure, é a minha fronteira, e imagine um grande condomínio, eu tenho o porteiro, que é o Azure AD, mas daí eu tenho o cara que tem a função de jardinagem, a função de elétrica, a função de paisagismo, a função de alvenaria, cada um tem a sua função. Tá, ok? Isso são as roles, tá? E aí eu posso adicionar grupos ou usuários dentro desse papel. Eu posso adicionar grupos ou usuários dentro desse papel. Ok? Aqui, ó, que aqui é a hora que eu faço o assignment, né? A hora que eu faço o assignment tanto de grupo quanto de usuário dentro dessa estrutura, combinado? Outra coisa que eu tenho eu posso fazer esse assignment também para usuários e recursos quando eu faço esse gerenciamento, tanto por subscription, dependendo do meu escopo. Então, ó lá, eu quero, quando eu vou fazer esse assign role aqui, eu já determino qual que é a subscription, ou o management group, ou o resource group, que eu posso fazer esse assignment. Então, esses são os escopos que eu consigo associar uma role. Né? Eu quero associar um papel a uma assinatura. Eu vou a nível de assinatura, eu faço isso. Ou eu vou a nível de resource group, ou eu vou a nível de subscript e adiciono aquela função, adiciono aquela role. Ou eu vou a nível do recurso propriamente dito, que é a última milha. Tá? Que é a última milha. Daí, neste caso, quando eu faço geralmente recursos assim, são cenários de recursos onde eu faço uma delegação específica. Eu tenho cenários de delegação onde eu vou restringir um acesso ou eu vou atribuir um owner para uma aplicação. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Mas aí eu estou criando exceções, eu estou criando cenários muito específicos para eu descer o nível. A melhor recomendação nos dias de hoje de um cenário Azure, para você que está estudando segurança cloud, Active Directory é a base. Você tem que compreender ali o just in time, né? Ou seja, eu vou atribuir o privilégio, eu vou dar o acesso mediante alguns termos. Menor privilégio possível ou just in time, né? Ou você vai utilizar isso por um período já pré-definido. Né? Ou por uma janela de período um pouco mais longa, mas você tem uma data de expiração. O que acontece muito nos dia a dia é que você dá o acesso para o Anderson, eu vou dar um acesso para o Anderson aqui no Azure. Mas eu esqueci que eu dei o acesso, ele fica aquele acesso de ad eterno. Pode acontecer algum problema na identidade, no usuário e senha dele, e esse sistema ser invadido. Então, porque ele tem um acesso que não deveria ter mais. Então, esse é um cenário, tá? Esse é um cenário. Dito isso, eu começo, uma vez que eu trabalhei com esse cenário, eu tenho a estrutura de fazer a delegação, tanto quando eu tenho uma aplicação, ou também, por exemplo, o Cloud App Administration, Cloud App Register ou Ownership. Quando eu entro para dentro de um cenário onde eu vou fazer uma delegação do que você pode ou não pode fazer no ambiente, o Azure permite como que é a palavra? Granularidade. Isso, ou seja, descer no nível de desenvolvedor, ele vai ter um nível de acesso para registrar a aplicação. Mas o dono da aplicação nem muitas vezes não é o desenvolvedor, é uma outra área, um outro departamento. Aí eu delego como App Ownership, ou seja, é o dono da aplicação. E aí existe a área de TI, é o App Administration. Então, quem desenvolve tem um perfil, quem administra tem outra delegação e quem é o dono da aplicação tem uma outra permissão. Então, esse é um cenário de extrema importância que tem que ficar claro aqui, que você precisa usar isso no seu dia a dia. Vidal, cai na prova o quê? Cai tudo isso cai na prova. Por isso eu já deixo aqui os exercícios abaixo dessa aula para que você possa fazer o exercício, bem como seguir exatamente o guide do laboratório ali, tá bom? Uma vez que você compreendeu o roles, o que pode e o que não pode ser
feito dentro do Azure, são os papéis, são os direitos. Agora vamos para Custom Domain. Você já deve ter ouvido a expressão On Microsoft. O que significa On Microsoft? Digamos que eu tenho um domínio aqui da empresa Cloud Expert, né? cloudexpert.com.br. Esse domínio existe? Existe. Eu acesso o ambiente? Existe. Mas se eu entro no Azure, o Azure vai criar um novo tenant para mim, cloudexpert.onmicrosoft.com. Mas por que o On Microsoft? Justamente para não dar conflito com o domínio que já existe, cloudexpert.com.br. Então lá cria-se um cloudexpert.onmicrosoft.com e fica nesse status que você está visualizando aqui. Deixa eu pegar o meu laser point. Ó, aqui, ó, essa estrutura. Entendeu? Mas aí na prática, no dia a dia, o seu usuário, o seu cliente, o seu colaborador não quer acessar cloudexpert.onmicrosoft.com, quer acessar o nome direto. Nesse exato momento, o que é feito nesse exato momento? Nesse exato momento, a gente cria um custom domain, adiciona um alias, adiciona um CNAME no DNS e esse domínio On Microsoft passa a responder pelo domínio normal, tradicional. Ok? Essa é a estrutura. O Azure, além de registrar usuários e grupos, eu também faço o Bring Your Own Device, o BioD. Eu faço o BioD. Poxa, eu consigo colocar uma máquina no domínio, Vidal? Consegue. Como que eu faço isso, colocar a máquina no domínio? Você adiciona a máquina no domínio no Azure AD igual você adiciona uma máquina no domínio tradicional. Tranquilo, né? Ou seja, mas só que daí eu faço que é o famoso Register Devices, né? Eu só vou permitir acessar o meu ambiente se for um usuário e senha, tá certo? E uma máquina registrada no domínio. É um dispositivo registrado? Sim. Então eu vou permitir. Não é um dispositivo registrado, então não vou permitir o acesso. Então, esse é uma possibilidade. Aí você conecta, por exemplo, um Microsoft Intune para fazer todo o MDM, o Mobile Device Management dessa estrutura. Poxa, Vidal, você está querendo dizer que o Azure coloca o celular no domínio, o smartphone no domínio? Sim. E depois eu ainda plugo um Intune para poder fazer inventário? Sim, inventário, gestão, distribuição de software, gerenciamento de patch, wipe, tudo isso, tá? Suportado pelo Windows 10, iOS, Android e macOS, tá? Então, cai na prova igual água. Cai na prova igual água. Ou coloca a máquina no domínio, ou a máquina já está no domínio on-premise, e aí depois eu vou fazer... através do AD Connect, faço esse enlace, ou eu coloco a máquina, eu faço um first cloud, a máquina já nasce na cloud, e a partir disso, ela já está registrada. E uma vez que a máquina é registrada, eu consigo implementar o Conditional Access, né? Lembrando que isso não é possível para o Windows 10 Home. Home não é possível, not Home. Ó. Windows 10 Device, mas not Home. Combinado? Uma vez que você compreendeu essa vossa mensagem, você vai trabalhar... Você pode trabalhar com um cenário híbrido, ou seja, a máquina está no domínio do AD on-premise, né? Olha lá, AD Join Hybrid, ou seja, você colocou a máquina no domínio local do Windows 10, porém, dependendo das aplicações que você vai acessar lá no Azure, você precisa aplicar algumas GPOs, você vai estar aplicando GPO a partir do seu domain controller local. Uma pergunta clássica. Vidal, quando eu coloco a máquina no domínio aqui, eu tenho GPO? Eu aplico GPO? Não tem GPO. Tem o Azure Policy. Tem algumas políticas que você aplica do Azure, né, que serão aplicadas aqui para esse dispositivo. Não tem uma GPO propriamente dita, uma OU. Pô, Vidal, o Azure AD não tem OU? Não tem OU. Né? Não tem esse conceito de OU. Combinado? Mas eu tenho um conceito aqui de unidades administrativas, né, que permite com que eu consiga ter um agrupamento dos objetos dentro do Azure como similar a uma OU, né? Mas só que aqui no Azure é conhecida como Administrative Unit, né? Permite com que eu consiga adicionar usuários e grupos dentro dessa estrutura, tá? Usuários e grupos fazendo esse agrupamento. E em cenários de deployment, também estão
inseridos dentro dessa estrutura do Azure AD, permitindo, por exemplo, que a gente consiga gerenciar usuários, políticas administrativas, quando a gente eventualmente tem um escopo de times. Então, imagina um cenário igual esse exemplo que ele traz aqui. Eu tenho um School of Business, né? Eu tenho uma escola de negócio, uma escola de engenharia, e cada uma dessas escolas aqui tem um time, né, de TI que controla os acessos dos usuários. Aí, aqui é um cenário, tá? Aqui é um cenário. Esse cenário inclui algumas tarefas administrativas. Diariamente você cria roles e atribui para os usuários dessa escola. Diariamente você cria unidades administrative units e diariamente você está sempre populando ali usuários e o time e adicionando pessoas em roles dentro desse escopo. Esse é um cenário. Esse é um cenário. O dia a dia dessas atividades comuns aqui é definir um método de autenticação, criar aqui um grupo de helpdesk admin dedicado, adicionar os usuários e grupos a uma admin unit e setar um escopo aqui do licenciamento. Então, você tem a possibilidade de avançar com essas atividades diárias aqui, ó, com essas atividades diárias de um cenário comum, com essas tarefas aqui, ó, com esses recursos, podendo atribuir tanto privilégios, poucos privilégios administrativos, quanto just in time, ou até mesmo um tempo um pouco adicional, um tempo a mais. Então, neste caso aqui, ó, para a delegação de licenciamento, existe uma role chamada License Administrator. Para quem administra usuários e grupos, você define esta role. E para quem trabalha com autenticação, Authentication Administration Role. Então, dentro daquela unidade de negócio School of Engineering, né, que nós comentamos, essa é o tipo de distribuição de roles que você deve fazer, seguindo o built-in roles, né, se respeitando as roles já existentes. Dessa forma, você consegue ter um ambiente seguro, você consegue ter um ambiente com uma governança mais madura, tá ok? Então, revisão aqui. Qualquer cenário onde você tenha necessidade de adicionar e remover usuários e grupos, qualquer cenário que você tenha a necessidade de trabalhar com Administrative Unity, você tem o desafio de trabalhar com método de autenticação, desafio de fazer esse assignment, desafio de trabalhar com licenciamento para a solução SaaS, como o Salesforce, você tem essa necessidade, a delegação mais correta seria você trabalhar com essa visão aqui. Legal? Temos um combinado? Uma vez dito isso, a gente entra para o Tenant Wide Settings. Quando eu olho para o Tenant nada mais é que o meu Azure AD. Nada mais é do que a minha estrutura onde eu aplico as configurações a usuários, a grupos, né? Então, quando eu falo de tenant, eu tenho algumas propriedades que eu consigo mexer e gerenciar, que é a parte do App Registration, né? E também o acesso ao Azure AD Portal. E definir ali, olha lá, um single sign-on aqui, um single login usando o LinkedIn, definir algumas regras de autenticação e segurança, como que eu vou, se eu vou ter ou não acesso externo a esses colaboradores. Então, é possível, ali, quando você fala de tenant, são configurações globais. Quando eu falo de um tenant wide, tudo que é aplicado a nível de tenant wide, ele é aplicado para todos os usuários e suas propriedades. Porque se eu mexo no tenant, entenda isso, eu estou mexendo na espinha dorsal, eu estou mexendo na estrutura que suporta o meu Microsoft Azure. Combinado? Temos um acordo? Beleza. E a partir disso, por exemplo, quando eu entro aqui, ó lá, eu tenho as configurações de user settings. App Registration, Portal, LinkedIn. Esta é a console onde eu vou fazer esta alteração aqui. Então, legal, Vidal. Então, dentro do Azure tem essa estrutura? Sim, tem. Você precisa dominar isso muito, né? Ter o entendimento
com relação às configurações do tenant, que vai ter um reflexo em todo o seu ambiente, seja usuários internos e ou externos. Então, aqui são as políticas de configurações globais que você define, seja para o usuário interno ou para guest, tá? Você consegue criar essa delimitação. No dia a dia de prova, no dia a dia de consultoria, você tem que taçar, você tem que entender qual é o problema que eu estou resolvendo dentro de qual contexto. Beleza? Uma vez que você compreendeu isso, aí você vai para o Tenant Properties. Aí você define aqui, ó, o ID, o Technical Contact, o Global Contact, a URL de privacidade aqui, os termos. Você define aqui algumas propriedades bem administrativas do nosso tenant para que a gente possa ter um ambiente documentado, né? Nada mais do que ter um ambiente documentado. Novamente, deixa aqui o exercício do Git para que você possa também fazer aqui uma estrutura e assistir já, fazer o seu laboratório também sobre esse tema. Deixo aqui com vocês também alguns links de referência. Então, tá ok? Combinado? E agora a gente parte para quê? Para a aula de número 3. Então eu fecho essa aula de número 2 e te vejo na aula de número 3, onde a gente vai falar de gerenciamento de identidade externa. Te vejo na próxima aula. Valeu!